Bom dia. Bom dia. Tudo bem por aí, galera? Estão me vendo? Estão me escutando? Bom dia, dá para ouvir e escutar sim. Dá para ouvir. Beleza. Maravilha. Temos aí 7 participantes na aula já. Bom dia, bem-vindos. Opa. Bom dia, turma. Iniciando o nosso chat aqui também. Tudo certo aí? Tudo bem? Chegando aí quase no final do curso, né? Nossa penúltima semana de aula. Nossa, nem acredito. Já estamos aí quase lá. Quase nos finalmente. Já tomaram vacina? Já chegou aí na idade de vocês? Vocês não moram em Rio Claro? Se vocês estivessem morando aqui em Rio Claro, aqui, ó, tá vacinando 23 anos, se eu não me engano, já hoje. Ninguém tem 23, né? Vocês têm tudo mais novo, né? É, mas acredito que até esse final de semana que vem já vai estar vacinando aí perto dos 18, né? Aí, tomara. Vamos ver. Aqui tá 23, se não me engano, até 22 já, né? Mas provavelmente aí até final de semana que vem já vai ter chegado nos 18 aí, né? Não sei para quem mora na capital, talvez demore um pouco mais, né? Mas aqui no interior já tá andando rápido o procedimento aí. Torcer para as aulas serem presenciais aí no segundo semestre, né? Quem sabe, começando em outubro, né? A maioria já vai ter tomado a primeira dose aí, já vai estar tudo vacinado. Vamos ver o que a Unesp decide aí. A gente tem pelo menos um semestre presencial, né? Pra gente conhecer aí todo mundo. Beleza. Né? Aí eu espero também. Também tô querendo. Na aula de hoje, né, vamos aí falar sobre momento de inércia. O que significa isso? Né? Acredito aí que seja um assunto novo, né? É uma coisa que a gente não aprende no ensino médio, né? O momento de inércia está relacionado com os corpos rígidos. Vamos ver aí como é que ele se relaciona, né, com os movimentos aí que a gente está fazendo, né? Que é a parte de rotação, né? Basicamente aí dando sequência à nossa análise de movimentos de rotação. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Para um corpo rígido, né? A gente vai calcular a energia cinética de cada partícula. Né? Então, imagina aí que eu tenho um disco, certo? Esse disco aqui de raio R, né? Com um eixo de rotação passando aqui no meio do disco. Né? Esse aqui é o nosso eixo de rotação, está rotacionando aqui no sentido anti-horário. A gente sabe, né, que a velocidade linear de cada termo aqui, ela é dada por V igual a ômega R, né, onde o ômega é a velocidade angular do disco, né, que está relacionada justamente com o nosso eixo de rotação, e o R é a distância, né, de cada partícula até o eixo. Então, por exemplo, como é um corpo rígido, eu posso pegar uma bolinha aqui, ó, e aí eu tenho essa distância R aqui até o eixo de rotação. Se eu pego um ponto mais na borda, né, a minha distância R muda. Se eu pego um ponto mais interno, né, a minha distância R muda. Então, perceba que essa variável R aqui, que eu chamo de raio, né, ou vetor posição aí, análogo, ela vai estar variando, né, conforme a distância entre a partícula, né, conforme aí o elemento que eu estou pegando dentro do disco, e o eixo de rotação. Então, esse R ele não é constante, né? Ele vai estar variando aí conforme o elemento de partícula, né, do meu corpo rígido. Então, essa é a primeira ideia que eu tenho que ter, né? Essas velocidades lineares aqui, elas vão depender justamente dessa distância R, né? Um ponto mais no centro, ele gira mais devagar do que um ponto mais na borda, né? A velocidade linear de um ponto mais na borda é maior do que um ponto interno, né? Justamente aí por causa da distância, né? Eles são proporcionais à distância do eixo de rotação. Bom, sabendo disso,
né, como é que eu calculo a energia cinética, né, de cada um desses termos. Então, a nossa energia cinética, ela é aí meio de mv quadrado, né, só que eu vou somar para cada elementozinho, né, então eu vou ter aí M1V1, M2V2, M3V3, e esses V1, V2, V3, M1, M2, M3, né, que são aí chamar de MI, VI, eles estão relacionados com esses pequenos elementos, né, que eu estou considerando aí para a velocidade linear. Ou seja, a minha energia cinética de maneira genérica, né, ela vai ficar aí como meio de MI, VI quadrado. Ok? Então, temos aqui a nossa energia cinética. E lembrando, então, dessa propriedade onde V é igual a ômega R, né? O ômega é constante, né? Porque ele está baseado no eixo de rotação. Quem vai variar vai ser a minha variável Rzinho aqui, ó. Então, o meu K, onde eu vou substituir os Vs por ômega R, né? Todo mundo ao quadrado. Então, ficou meio de MI ômega RI quadrado. Se eu somo os termos aqui, né? Agrupo os termos que dependem do subíndice I, né, que estão relacionados aí à iésima partícula, então fica aí, ó, MI RI quadrado vezes ômega quadrado. Esse termo que está aqui, ó, somatória de MI RI quadrado, eu vou chamar isso daqui de momento de inércia. Né? É um I maiúsculo aqui. Então, esse é o nosso momento de inércia. E aí, todo esse termo aqui chamado de I, né, I vezes ômega quadrado, a minha energia cinética de rotação, ela fica dada aqui como meio de I ômega ao quadrado. Ok? Então, ó, isso aqui é com o ângulo em radianos, né? Aqui, e momento de inércia dado por I. Se eu pegar e comparar essa expressão aqui, ó, do K com o K linear, né? Olha só, a analogia de rotação para translação. Energia cinética I ômega ao quadrado sobre 2 e a energia cinética M velocidade do centro de massa ao quadrado sobre 2, né? No caso aqui, para um corpo rígido. Então, perceba as analogias, né? O I, que é o momento de inércia, ele está fazendo analogia com a massa. E o ômega, né, que é a velocidade angular, está fazendo analogia com a velocidade linear, que é a velocidade do centro de massa ao quadrado. Então, existe aí uma expressão similar para rotação e para translação, também para energia cinética. Tá? Então, Izão, né, que é o que eu vou chamar de momento de inércia, a gente vai aprender a calcular ele agora, né, é o análogo à massa e o ômega análogo à velocidade. Tudo bem, gente? Beleza? Opa. Beleza. Deu para pegar a ideia? Tranquilo? Todo mundo pegou a manipulação aí, né? O procedimento algébrico, certo? Então, essa é a nossa energia cinética de rotação. E esse momento de inércia, ele está relacionado aí com a massa, né? É um análogo para a massa na rotação. Então, quando eu falo de massa, né? Eu estou aí medindo aí a massa numa balança, né? Etc. Mas na rotação, as coisas dependem do eixo de rotação. Okay? Então, a ideia aqui é que quando eu estou rotacionando, existe uma grandeza que eu posso fazer uma analogia com a massa se existe um movimento de rotação, que é justamente esse momento de inércia. Né? Então, esse momento de inércia ele depende da massa do corpo, né? Logicamente, porque ele é um análogo à massa, e de como essa massa está distribuída em torno do eixo de rotação. Né? Então, a ideia é que quanto menor o momento de inércia, mais fácil é rotacionar o corpo. Né? Não sei se você pega nesses exemplos que estão aqui, ó, né? Um rapaz aí num halter, né? Em cima de um banco que rotaciona. Né? Se ele tiver com os braços abertos, ok? A massa dele está distribuída, né, de maneira aí mais aberta, né, justamente porque ele está segurando esses pesos. Então, a distribuição de massa dele está mais longe do eixo de rotação, que é o eixo que está passando aqui, ó. Se ele tiver com os braços fechados, certo? Ó, o eixo de rotação continua passando aqui e a distribuição de massa está mais concentrada próxima do eixo de rotação. Então, ele acaba girando mais rápido. É justamente aí porque o momento de inércia é menor. A mesma coisa vale, por exemplo, para uma patinadora, né? Uma bailarina. Não sei se alguém aqui faz balé ou faz algum tipo de dança, etc.
né? Se já chegaram a perceber esse tipo de movimento, né? Se você está com os braços abertos, que você gira, a velocidade sua de giro é menor. Se você está com os braços fechados, né? A sua velocidade de giro ela é maior, né? Porque a concentração de massa da pessoa está aqui, né? Sempre mais próxima do eixo de rotação. Se você pegar uma barra, né? Imagina aí uma barra, um cabo de vassoura, né? Uma régua, por exemplo, aqui, a nossa régua, né? É muito mais fácil eu girar ela no eixo que passa ao longo do comprimento da régua, né? Porque a barra, a massa está distribuída melhor aqui, né? No eixo de rotação, do que eu girar ela assim, né? Perceba que se eu girar ela por um eixo que passa no meio, né? Nos 15 centímetros aqui, é muito mais difícil eu estar girando, né? Porque a distribuição de massa está mais longínqua, né? Perto do eixo. Aqui não, aqui é muito mais fácil, justamente aí porque a distribuição de massa está mais próxima do eixo. Tudo bem? Pegaram a ideia? Sim. A gente está aí em épocas de Olimpíadas, né? Você vê aquelas pessoas dando mortal bolinha, né? O que é aquele mortal onde você... Por que a pessoa se abraça, né? Na hora de dar um mortal, de fazer uma bolinha lá? Porque aí a massa dela fica mais concentrada próxima do eixo de rotação da pessoa, né? E aí a velocidade angular dela é maior, né? É mais fácil dela girar, né? Então, você percebe que quando a pessoa, se você está assistindo, está passando aqueles saltos ornamentais, sabe o que é o salto ornamental? Que o cara vai na piscina, né, no trampolim, pula lá em cima, faz um monte de acrobacia, etc. lá. Então, quando o cara pula, né, se ele se junta, né, faz ali a bolinha, né, ele gira várias e várias vezes. Então, o cara consegue ali fazer 4, 5, né, rotações com o corpo, porque ele está com a massa concentrada, né, próxima do eixo de rotação. O eixo de rotação está passando meio que perpendicular, né, ao eixo que ele está rotacionando ali. Então, ele consegue fazer essas várias e várias aí, né, acrobacias, né, justamente aí por a massa estar mais concentrada próxima do corpo. Então, a gente tem aí toda essa análise, né, de momento de inércia e rotação também aplicada aos movimentos. Tudo bem, galera? Beleza? Inclusive na ginástica, né, ginástica artística também, né, a mesma ideia funciona aí quando a gente está bem mais próximo, né, a massa está concentrada no corpo. Tranquilo? Beleza? Todo mundo pegou a ideia? Sim. Maravilha. Vamos lá, então. Como é que eu calculo, então, o momento de inércia? Bora. Então, a gente viu ali agora há pouco, né, que no cálculo da energia cinética, né, esse momento de inércia, ele é a somatória, né, de MI, RI quadrado, né, onde MI é o elemento de massa e RI é a distância da iésima partícula até o eixo de rotação, né? Então, tem que você estar pegando a distância da onde está o meu eixo de rotação e da minha partícula de massa. Isso aqui é para quando eu tenho um sistema discreto, né? Aí com partículas discretas, né? Sistemas de partículas. Ou se eu tiver um corpo rígido, eu posso descrever ele como sendo uma integral, né? Em torno do meu elemento de massa. Então, perceba aí ó, que o MI/RI quadrado, né? Ele fica sendo aí uma somatória sobre todos os elementos de massa e dependendo da distância ao quadrado aí do eixo de rotação. Para os dois casos, né? Você perceba que eu tenho massa vezes distância ao quadrado, então massa quilogramas e distância ao quadrado metro quadrado, né? A unidade no sistema internacional pro momento de inércia é quilograma vezes metro quadrado. Não existe aí uma simplificação ou uma homenagem a algum cientista, né, para estar dando unidade de momento de inércia. Ela é quilograma metro quadrado. E o DM, né, como a gente já tinha visto aí na aula de centro de massa, esse DM, ele é a minha distribuição de massa. E aí ele pode depender, né, tanto da geometria quanto da dimensão que o corpo está distribuído, né? Então ele pode ser aí linear, né, 1D, ou ser uma lambda DL, unidimensional. Pode ser superficial, né, como sendo uma área, né, sigma DA, 2D. E ele pode ser volumétrico, né, tridimensional, ρdV, medido aí nas 3 dimensões. Então, o DM pode variar de acordo com a geometria e de acordo com a dimensão do objeto também. Certo?
Vamos calcular então. Vamos fazer algum exemplo aqui de como calcular para o caso discreto e também para o caso contínuo. Para o caso discreto, vamos lá. Então, olha só. Calcule o momento de inércia dos corpos de mesma massa, né, separados por uma barra de massa desprezível. Então, vou deixar que a minha barra aqui tem a massa desprezível, certo? É como se fosse um halter, né? Imagina que eu tenho um halter, né? Quem vai na academia aí, puxar ferro, né? Imagina que você tem aí, é o pessoal que está fazendo levantamento de peso, né? Você tem aqui as massas, certo? E a barra, ela tem aí também uma massa desprezível, né? Vamos supor que ela é um alumínio oco aí, uma coisa bem leve, né? Em relação às massas que estão nas extremidades. Então, vou considerar que essa barra, né, tem a massa desprezível, né? E eu tenho duas massas iguais aqui. E aí eu quero saber o seguinte: quanto vale o momento de inércia para um eixo de rotação que passa no meio, né? Imagina aqui, ó, que passa no centro de massa, né? Do sistema, né? Uma vez que aí que a minha barra não tem massa, as duas massinhas são iguais, o centro de massa vai estar exatamente no meio. Né? Então, quanto vale o momento de inércia no centro de massa e quanto vale o momento de inércia numa extremidade, né? Se eu estiver rotacionando isso por uma extremidade, né? Então, como se eu tivesse uma régua, né? Então, quanto vale o momento de inércia se eu rotaciono ela no meio ou se eu rotaciono ela pela ponta, né? Aqui, fazendo a rotação pela extremidade da minha barra. Vamos lá calcular, então. Então, a formulinha do momento de inércia está aqui, ó, somatória de MI RI quadrado. Né? Então, vou pegar a primeira massa, essa massinha azulzinha aqui, ó. Então, é a massa, M, distância que ela está do centro do eixo de rotação. Como a barra tem comprimento L, né, vamos dizer aí, um L total, a distância dela até o eixo de rotação, que é metade, é L sobre 2. Então, eu vou ter aqui L sobre 2 ao quadrado. A outra massinha, né, massa M, também vai estar aí a uma distância L sobre 2 do eixo de rotação. Então, massa M, L sobre 2 ao quadrado. Fazendo a continha, né? Isso aqui vai dar, ó, 2 vezes M, L quadrado sobre 4, certo? O 2 no denominador também está ao quadrado. Cancelo aqui com 2 e 4, né? Sobram 2 aqui. Então, deu ML quadrado sobre 2. Esse é o momento de inércia pelo centro de massa, né? Que está passando no meio do nosso halter. Tudo bem, galera? Beleza? Fácil, né? De calcular. Tranquilo. De Tudo bem? boa. Todo mundo pegou a ideia da distância? Por que é L sobre 2? Ok, beleza. Então agora eu vou jogar o meu eixo de rotação para uma extremidade, né? Vou escolher aqui a extremidade esquerda. Então tá aqui a minha extremidade esquerda. Aí a massa, perceba que ela está agora coincidindo com o eixo de rotação. Então na hora que eu calculo aqui, ó, MI R quadrado, né, RI quadrado, de 1 a 2, né, porque eu tenho duas massas, a primeira massa, a distância dela é zero. Né? Esse 0 sobre 2 aqui ficou, que eu copiei do slide de cima, mas a distância dela aqui é zero. Né? Então, ela está exatamente em cima do eixo de rotação. Então, ela não tem distância para o eixo de rotação. Então, é zero. E a segunda massa, a massinha vermelha aqui agora, ó, a distância dela até o eixo de rotação é a próprio tamanho da barra, né? Que é L. Então, vai ficar ML quadrado. Certo? Ou seja, se a primeira é zero, segunda ml quadrado, o momento de inércia é ml quadrado, quilogramas vezes metro quadrado. Né? Perceba que a unidade de medida aí, né, ela acompanha a expressão, né? M de massa, L quadrado, que é a distância ao quadrado, quilograma vezes metro quadrado. Certo? O que é mais fácil de eu girar? Pelo centro de massa ou pela extremidade? Pelo centro de massa, porque é menor, né? Sim, né? Quanto menor o momento de inércia, mais fácil é de eu rotacionar, certo? Então, eu tenho menos massa envolvida, né? Vamos dizer, a distribuição de massa está mais próxima do eixo de rotação, né? Aqui a minha massa está mais longe do eixo de rotação, então é mais difícil eu estar rotacionando. Tudo bem, galera? Pegaram a ideia? Tudo certo? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Ana Beatriz,
Gabriele, Guilherme, Henrique, Isabelle, Cauã, Lívia, Maitê, tudo certo, gente? Tudo tranquilo? Beleza. E se eu tiver agora uma distribuição contínua de massa, né? Então agora imagina que eu tenho aqui uma barra, né? E aí a massa da minha barra, ela está interferindo, né? Eu não tenho mais o halter, né? Aquele esqueminha do levantamento de peso lá. Eu tenho uma massa, né? Uma barra fina e homogênea, né? Então, o que significa homogênea? Significa que a distribuição de massa dela, né, está aí de maneira uniforme ao longo do comprimento, ok? E ela tem aí uma massa Mzão e um comprimento L, né? E um eixo X, né, coincide aí com o eixo da barra, né? Que é justamente o que a gente está vendo aqui nesse desenho que eu estou circulando em preto aqui do lado esquerdo do slide. Aí a pergunta é, qual é o momento de inércia da barra em relação ao eixo perpendicular passando pelo centro, né? Que é justamente aí passando pelo centro de massa. Então agora eu tenho massa, né, distribuída ao longo de todo o comprimento. Então como é que eu vou calcular o momento de inércia? Eu preciso aí estar considerando o meu elemento de massa, né? Então a gente calcula o momento de inércia como sendo a integral de r quadrado dm, né? Vou estar integrando aí ao longo do nosso dm. E o dm, né? Ele é aí aquele lambda dx, né? No caso aqui, como a minha barra está ao longo do eixo x, né? Lambda dx. O lambda é a nossa densidade linear de massa, né? Que é massa por comprimento, né? Então aqui eu já tenho o valor do lambda ml, né? Massa por comprimento, uma vez que a massa é uniforme, né? A barra é uniforme, então o meu lambda vai ser aí uma constante. Então, na hora que eu vou calcular, né? Tá aqui, ó, dm igual a m sobre l dx, aonde o meu m sobre l está fazendo o papel aí do lambda, né? Que é a minha densidade linear de massa. Então, na hora que eu vou calcular o momento de inércia, eu vou estar integrando, né? Ó, r quadrado dm, o meu r quadrado, como a barra está disposta ao longo do eixo x, né, esse r aí vai se tornar x quadrado. O lambda, né, o dm aqui, né, ó, vai ser substituído por lambda dx, né, justamente aí dx por causa da integração, e os limites de integração, ó, o meu x ele vai de menos L sobre 2, certo? Porque o eixo está coincidindo aqui, né? O eixo de rotação está passando na origem do meu sistema de coordenadas. Então, ele vai de menos L sobre 2 até mais L sobre 2, tá? Logicamente, se a barra tivesse disposta dessa maneira aqui, né? Ó, tá aqui meu eixo X. E ela tá aqui, né? Começando no zero. A integração poderia ser de 0 a L, né? Mas como ela tá disposta para cá, né? Ó, vou fazer em verde aqui, ó. A disposição espacial dela está aqui, ó. Ela é de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Né? No final das contas, dá na mesma, certo? Só que eu tenho que estar considerando a distribuição espacial dela de acordo com o eixo de coordenadas fornecido. Resolvendo a integração, então, ó, m sobre L é constante, sai para fora da integral, né? Então vai ficar x quadrado dx, ó, vamos fazer em pedaços aqui, ó, m sobre L. Aí vai ficar x quadrado dx, né? Dos limites aí, menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Integrando x quadrado dx, né? Vai dar aí x ao cubo sobre 3. Então aqui, ó, x ao cubo sobre 3 está aqui aparecendo, né? O m sobre L já estava constante para fora aqui da nossa integral. E agora eu vou substituir nos limites, né? Ó, mais L sobre 2 menos L sobre 2. Fazendo a continha, né? Ó, L sobre 2 ao cubo menos L sobre 2 ao cubo. Né? Então tem que tomar cuidado aqui, ó. Esse cara vai ficar L ao cubo sobre 8, né? Menos, né? Ó, esse menos ao cubo vai dar negativo, com o menos aqui da frente, positivo. Né? Então vai dar de novo lá L sobre 3, 8. Né? Então duas vezes, ó, todo esse termo aqui vai dar duas vezes L ao cubo sobre 8. Né? Esse termo aqui ainda eu vou multiplicar por 3m3l, certo? Então, ó,
Na hora que eu simplifico aqui, ó, esse 2 com 8 aqui dá um 4, né? O 3 que multiplica esse 4 aqui, ó, vai dar 12 no denominador. Então, vai dar 12 avos de ml quadrado. Maravilha, jovens? Tudo bem? Todo mundo pegou as etapas aí? Alguém perdeu alguma passagem nas integrais? Tudo certo? Ficou claro? Gente, se perdeu alguma passagem aí, para e me pergunta, por favor, tá? Não fica matutando dúvida depois, não. Certinho? Se eu estivesse fazendo de 0 a L, ia mudar alguma coisa? O que vocês acham? A integral ia ser mais fácil, né? O resultado ia ser o mesmo? Você acha que ia ser o mesmo? Não seria o mesmo resultado, né? Seria ml quadrado sobre 3 Seria tipo apenas, 4 né? vezes maior, né? Exatamente. Né? Por quê? Porque o eixo de rotação, né, ó, se eu estiver fazendo de 0 a L, olha só, esse R que está aqui, ó, lembrando, é a distância do eixo de rotação. Então, aqui, ó, na minha barra, nesse desenho que está aqui, ó, o eixo de rotação está passando no meio da barra. Se eu estou fazendo a integração de 0 a L, significa que o meu eixo de rotação está passando, ó, na extremidade da barra. Né? É o mesmo caso que a gente fez aqui agora há pouco, né? Ó. Um eixo está passando no meio e o outro está passando na extremidade. Né? Tudo bem? Certo? Aqui eu só coloquei, ó, da disposição espacial. Né? Então, ó, é sempre... não, o eixo de rotação ficou... Ele pode mudar junto. Né? Poderia estar mudando junto. Mas, a princípio, aqui o eixo de rotação ficou fixo, né? Ó. Então, ó, aqui ele está no meio da barra verde e aqui ele está na extremidade da barra vermelha. Né? Então, se eu estou mudando a disposição espacial da minha régua, né, ou da minha barra, e o eixo de rotação ficou fixo, o momento de inércia muda. Tudo bem? Maravilha, gente? Beleza. Aqui eu tenho a tabela, olha só, né, para vários objetos aí diferentes, né? E como é que funciona o momento de inércia, já calculado, já, né, ó, dependendo do eixo de rotação. Né? Então, imagina que eu tenho um anel, né, fino aí, e o eixo de rotação passando pelo centro dele. O momento de inércia é mr quadrado. Se eu tiver um cilindro oco, né, ou um anel mais grosso aí, né, com um raio interno R1 e um raio externo R2, o momento de inércia fica meio de m R1 quadrado mais R2 quadrado. Se eu tiver um cilindro maciço, né, e o eixo de rotação está passando no meio dele, ó, o momento de inércia é meio de mr quadrado. Se eu tiver um cilindro maciço e o disco e o eixo de rotação está passando pelo eixo central do disco, ó, do cilindro, né, ó, por exemplo, então o momento de inércia é 1/4 de mr quadrado mais meio de ml quadrado, né? Tenho duas variáveis aí, ó, L e R envolvidas. Se eu tiver uma barra fina, né, que foi o caso que a gente acabou de calcular aqui, né, o momento de inércia, ó, 1/12 de ml quadrado. Se eu tiver uma esfera maciça e o eixo de rotação está passando aqui em relação ao diâmetro, né, o momento de inércia é 2/5 de mr quadrado. Se eu tiver uma casca esférica fina, perceba a diferença entre uma esfera maciça e uma casca esférica. Né? A esfera maciça, ela tem massa por toda a distribuição, né? Como se fosse uma bola de boliche aí.
né? Agora, uma casca esférica seria só aquelas bolas bexigobol, né? Que a gente pega na quermesse aí, no pega-peixe lá, né? Que só tem ar por dentro. Aquilo é uma casca esférica, né? Então, se eu tiver com uma casca esférica, eu estou com 2/3 de mr quadrado. Se eu tiver um anel e o eixo estiver passando pela simetria do anel, ó, meio de mr quadrado. Ou um plano, né, uma placa fina em relação ao eixo perpendicular, o momento de inércia é 1/12 de m a quadrado mais b quadrado. Então, são alguns exemplos aí de variações em relação a objetos e em relação à simetria, né, que a gente pode estar encontrando aí em situações no nosso dia a dia, né, como é que fica o momento de inércia para eixos de rotação já dados aí. Beleza? Fica uma tabelinha aí para a posteridade. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Vamos ver agora, né, um método um pouquinho diferente aí para calcular o que eu chamo de momento de inércia, no que eu chamo de teorema dos eixos paralelos. Né? O que significa esse teorema dos eixos paralelos? Ele diz para mim que, imagina que eu tenho um objeto, né, ó, tá aqui nessa figura que, tá, ó, que eu estou circulando em preto aqui, ó. Eu tenho esse objeto aqui, laranja, né, um negócio bem bizarro aqui. Certo? E esse objeto está rotacionando, né, por esse ponto aqui, ó. Né? Aqui o eixo de rotação está apontando para mim, para fora do plano da tela. Né? Então esse objeto está rotacionando, ó, no sentido anti-horário. Né? Ele rotaciona nessa direção aqui, ó. Da setinha aqui, ó. Esse aqui é o meu eixo. Lembrando que o eixo de rotação ele é sempre perpendicular aí ao nosso plano. Então, a ideia do teorema dos eixos paralelos é que, se eu conheço um momento de inércia que passa pelo centro de massa desse objeto, né? Imagina que o centro de massa aqui está coincidindo com a origem, certo? Então, eu consigo encontrar um momento de inércia para qualquer outro eixo de rotação que seja paralelo ao eixo de rotação que passa pelo centro de massa. Né? Então, imagina aqui agora, ó, que eu estou com um eixo de rotação nesse ponto P. Esse ponto P, se eu estiver olhando de cima, né, numa vista de cima, ele é paralelo ao meu eixo de rotação ali no centro de massa. Né? Imagina que se eu tivesse aqui, ó, um objeto, aqui não, uma vista, vamos tentar fazer aqui uma vista 3D dele, né? Então imagina que eu tenho aqui, ó, esse é o eixo que passa pelo centro de massa, né, meu eixo de rotação aqui. E imagina que eu quero calcular, por exemplo, para um outro eixo que passa nessa borda aqui, ó. Né? Esse outro eixo aqui, ó, eixo paralelo. Né? Duas barrinhas aí, eixo paralelo. Então, se eu conheço o momento de inércia para o centro de massa, né, o eixo do centro de massa aqui, ó, eu consigo encontrar, né, o momento de inércia para o eixo paralelo apenas usando esse teorema. Né, que o teorema diz para a gente que o I do centro de massa mais mh quadrado, né, onde esse h aqui ele é justamente a distância, né, entre o centro de massa e o meu eixo paralelo. Né, tá aqui essa distânciazinha h aqui, ó. Certo? Aqui ele prova o teorema, né? Então a ideia de provar o teorema é o seguinte, né? Então eu estou calculando aqui, ó, que I r quadrado dm, né? Então, imagina que meu dm está aqui, ó. E aí eu quero calcular para esse ponto P, né? Então, esse ponto P está aqui a uma distância r do elemento de massa, só que essa distância r, né, ela está aqui, ó, numa distância x menos a, né, em relação ao centro de massa, em relação à posição horizontal, né, e é uma distância y menos b da posição vertical. Então, é essa distância que ele está aqui, ó. Então, perceba que o meu R aqui, ó, ele está dado, né, como se fosse um triângulo pitagórico, né, um triângulo retângulo. Então, esse R é x menos a, y menos b ao quadrado. Né, quando eu abro a expressão aqui, né, lembrando que eu posso abrir os quadrados perfeitos, né, então fica x quadrado menos 2ax,
mais A quadrado, y ao quadrado menos 2by mais b quadrado, né? E aí eu coloco, ó, integral de, né, vou reorganizar os termos, né, ao longo da integração, x quadrado mais y quadrado dm, né? Esse cara vai me dar o r quadrado, né? Ok? Menos 2a x dm, menos 2b y dm, mais a quadrado mais b quadrado dm. Né? Esse a quadrado mais b quadrado dm, ele é em relação a esse outro triângulo que está aqui, certo? Que vai me dar justamente o h. Né? O hzão aqui, ó. Né? Então, o meu h quadrado. E esses outros termos aqui, ó, 2a e menos 2b, né? Yx dm aqui, eles voltam e se abrem, né, novamente aqui com o meu produto de r quadrado, né? Que foi aberto aí com o nosso o I do centro de massa. Né? Então, ele tem aqui a distância do xdm, né? E a distância ydm, que está aqui também. Né? Então, todo esse termo, ele é o meu I do centro de massa. Ok? E todo esse termo que está aqui, ele é o meu mhzinho quadrado. Então, com isso, eu considero, né, o nosso teorema dos eixos paralelos. Sempre, se eu quiser saber de um ponto, basta eu conhecer o momento de inércia do centro de massa e aí somar mh quadrado. Essa é a ideia do teorema. Tudo bem, galera? Beleza? Logicamente, não vou ficar pedindo para vocês provarem teorema, né, embora seja um curso de matemática, mas a ideia é mais aplicar aí, né, o teorema dos eixos paralelos. Tudo bem? Beleza. Ok. Vamos lá, então. Aplicando o teorema dos eixos paralelos, né? Ó, voltando naquele mesmo exemplo que a gente tinha feito agora, né? Ó, tenho a barra, né, um halter aí com a massa de barra desprezível, né? O eixo do centro de massa passando aqui. Então, ó, eixo no centro de massa, a gente fez aqui, ó, m meio de L quadrado mais meio de M meio de L quadrado, né? Que dava o meu meio de ML quadrado, que era o momento de inércia do centro de massa. O da extremidade, né, a gente calculou ali também, né, dava ml quadrado. Se eu usar o via do teorema dos eixos paralelos, né, ó, então eu pego o do centro de massa e vou somar mh quadrado. Então, o do centro de massa está aqui, ó, meio de ml quadrado. E se eu usar o teorema dos eixos paralelos para calcular a parte de baixo aqui, ó, vai ficar mzão, né, que é a massa dos dois aqui, ó, mzinho mais mzinho dá 2mzinho, né, e h quadrado, né, que é justamente aí a distância até o eixo paralelo, né? Então, no caso aqui, distância do eixo do centro de massa até o meu eixo paralelo, que é meio de L, né, L sobre 2 aí, ao quadrado. Então, na hora que eu faço a conta, ó, esse cara vai dar meio de ml quadrado, né, mais 2 vezes 2m L quadrado sobre 4. Né? Posso cancelar aqui, ó, 2 com 4, sobra um 2. Fica meio de ml quadrado mais meio de ml quadrado, que somado me dá ml quadrado apenas. Né? Então, eu posso usar o teorema dos eixos paralelos aí para estar calculando também, né, em relação a um outro eixo que seja paralelo ao do centro de massa. Beleza? Tudo bem, gente? Pegaram a ideia? Tudo tranquilo? Sim. Sim? Eu posso usar essa interpretação também, né, para quando eu tenho aí o caso contínuo, né? Então, né, é justamente aí a ideia de eu estar calculando, né, ó,
momento de inércia para uma barra rígida, né? Imagina que eu quero pegar aí uma extremidade à esquerda ou a extremidade à direita, né? Que seja aí o que eu disse agora há pouco, né? Ó, se eu escolho esse ponto aqui. Então, eu já sei quanto vale do centro de massa, que a gente calculou lá atrás, né? Que era 1/12 de ml quadrado. E aí eu vou somar, né, com mh quadrado. Esse mh quadrado, né? O h é essa distância que está aqui, ó. Né, que é justamente L/2, né? Metade aí da barra. Então, vai ficar o do centro de massa, que é 1/12 de ml quadrado, mais mh quadrado. Então, tá aqui o meu m. O h quadrado é o meio de L quadrado. Certo? Fazendo as continhas, a gente vai chegar aqui, ó, que esse cara vai dar 1/12 de ml quadrado mais ml quadrado sobre 4. Né? Na hora que a gente tira aí o MMC, né, e fazendo as continhas, isso aqui vai chegar em 1/3 de ml quadrado, que foi o que a gente tinha, né, pré-encontrado ali, né, para um eixo que passa na extremidade ou esquerda ou direita aí, né, da minha barra rígida. Certo? Maravilha, galera. Tudo bem? Tranquilo mesmo? Todo mundo pegou a ideia? Então tá bom. Vamos fazer um último exercício aqui. Né? Então, um exercício de destruição, né? Como sempre aqui na nossa aula de física. Então, ó, as peças de uma máquina que são submetidas constantemente à rotação em alta velocidade costumam ser testadas em um sistema de ensaio de rotação. Nesse tipo de sistema, a peça é posta para rotacionar rapidamente, né, no interior de uma montagem cilíndrica de tijolos de chumbo com revestimento de contenção. Tudo isso dentro de uma câmara de aço fechada por uma tampa lacrada. Se a rotação faz a peça se estilhaçar, os tijolos de chumbo, sendo macios, capturam os fragmentos para serem posteriormente analisados. Né? Então, a ideia aqui é o seguinte: imagina que você vai testar uma engrenagem, né, aí feita para uma linha de produção, e antes de colocar essa engrenagem para estar rolando ali, né, nas linhas de montagem, você coloca ela dentro de uma máquina de teste. Essa máquina de teste é como se fosse uma câmera, né, e ela tem aí acolchoados em volta dela, né, que é justamente aí para conter o estilhaço, né, se a pedra se desfazer. Só que aqui no caso, né, esse acolchoado são tijolos de chumbo, certo? Porque o chumbo, a princípio, ele é um metal macio, ele é um metal maleável, tá? Então, a ideia do exercício é justamente essa. Tá? Então, em 1985, se estavam testando um rotor de aço maciço em forma de disco. Então, esse rotor tinha massa de 272 quilos e um raio de 38 centímetros. Né? Basicamente, aí um negócio desse tamanho, né? Grande aí, né? Pesando 200 e poucos quilos aí, e rotacionando a 14 mil revoluções por minuto, né? Ou RPM, né? Girando rápido pra caralho, certo? E aí, isso aqui é basicamente o que o pessoal faz aí tipo uma turbina de avião, né? Eles usam esses discos bem pesados aí, né? Girando ali, né? Ou em tornos mecânicos gigantes, né? Para produzir aí peças para coisas muito grandes, né? Então, os engenheiros estavam realizando esse ensaio quando eles ouviram um ruído seco na câmara que ficava um andar abaixo, em uma sala de distância. Na investigação, descobriram que os tijolos de chumbo haviam sido lançados no corredor que levava à sala de testes. Uma das portas da sala havia sido arremessada no estacionamento do lado de fora do prédio. Um tijolo de chumbo havia atravessado uma parede e invadido a cozinha de um vizinho. As vigas estruturais do edifício de teste haviam sido danificadas. O chão de concreto abaixo da câmara de ensaios havia afundado cerca de meio centímetro e a tampa de 900 quilos havia sido lançada para cima, atravessado o teto e caído de volta, destruindo o equipamento de ensaio.
né? Os fragmentos da explosão aí não só penetraram a sala dos engenheiros por pura sorte. Aí ele pergunta qual foi a energia liberada pela explosão desse rotor, né? Desse disco de aço maciço. Então vamos lá. Então, para um disco, né? Aí momento de inércia girando pelo centro de massa, eu vou ali na nossa tabelinha e pego aqui, ó, para um cilindro ou disco maciço, né, ó, girando aí em relação a um eixo, né? Ele vai dar esse cara aqui, ó, meio de mr quadrado, né? Cilindro ou disco maciço em relação ao eixo central. Então, voltando lá, tá aqui o meu momento de inércia, meio de mr quadrado, meio da massa, vezes o raio ao quadrado. Então, vai dar 0,38 ao quadrado. Isso aqui vai dar 19,64 kg vezes metro quadrado. Esse é o nosso momento de inércia. A velocidade angular. Então, ele estava dando aqui 14 mil revoluções por minuto, né? Ou 14 mil RPM. Eu multiplico por 2π, divido por 60, né? Para passar aí para radianos por segundo. Então, esse ômega vai dar 1,46 vezes 10 a terceira radianos por segundo. Para calcular a energia cinética agora, né? Então eu tenho aí meio de I ômega ao quadrado, né? Que foi a primeira expressãozinha que a gente viu lá no começo da aula, né? Então, meio de I, aqui o nosso I, ômega ao quadrado, tá aqui, ó. Fazendo a conta, isso aqui vai dar 2,1 vezes 10 a sétima joules. Então eu estava aí com uma energia na ordem de 21 megajoules, né? Vocês lembrarem aí do exemplo da explosão das locomotivas, né? Do nosso William Crush ali, né? Batendo duas locomotivas de frente, eu estava mais ou menos na mesma ordem de grandeza, né? Então isso aqui é comparável aí à energia de uma bomba, né? Não uma bomba atômica, mas tipo uma bomba, né? Então foi uma bela de uma demonstrativa aí do poder de destruição, né? Para quando eu tenho altas velocidades e objetos muito massivos girando. Beleza? Tudo bem, galera? Tranquilo? Ficou alguma dúvida aí? Beleza mesmo? Ok. Então tá bom. Então é isso. A gente volta aí na quinta-feira falando de dinâmica da rotação, né? Como é que fica a segunda lei de Newton para quando eu tenho aí movimento de rotação. Certo? Um abraço, então. Se cuidem. Tudo de bom. E até quinta-feira. Valeu. Até mais, Até pessoal. mais. Tchau.